Olá, nesse segundo vídeo da série Factor.io, vamos criar uma aplicação utilizando o software de simulação, o software de programação CLP e também um sistema supervisório, todos funcionando ao mesmo tempo. Para essa aplicação eu construí esse cenário, são duas esteiras, uma interligada na outra. Fora isso, nós temos um painel com um botão Start, um botão Stop e um botão Reset, que é o amarelo, além de um display, que é por onde a gente vai executar algumas leituras. Bom, a novidade também fica em função de um sensor de barreira, ok? Então esse sensor de barreira ele vai detectar os objetos que passarem por ela e vai contar as peças nesse display. Então o intuito é que seja uma esteira, né, e além disso uma contadora de peças. Vale lembrar que essa contagem ela vai ser feita tanto pelo nosso software, né, pelo nosso painel, como também pelo nosso sistema supervisório. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer então é a aquisição de dados, é descobrir quantos elementos a gente vai ter aqui na nossa aplicação. Bom, como eu já adiantei, são duas esteiras, então eu tenho aqui dois motores que deverão ser ligados simultaneamente. Caso contrário, a peça ela não vai conseguir correr a esteira por completo. Nós temos aqui três elementos de entrada, que são os botões. Tem o elemento de saída, que nesse caso é quem vai executar a leitura, além do sensor, que também representa um elemento de entrada. Bom, tendo essas informações, é importante que a gente faça a inicialização do nosso software de programação. No nosso caso, o software utilizado será o Master Tool da Altus e o simulador também, o supervisório, melhor dizendo, também é um supervisório da Altus, ok? São softwares gratuitos, fáceis de ser utilizado, ok? Vale lembrar que o intuito desse vídeo não é mostrar e ensinar a utilização de cada um desses softwares, mas sim mostrar a integração entre eles. Okay? É claro que conforme a gente for executando algumas ações, eu vou comentando e vocês vão pausando o vídeo, fazendo junto, mas o intuito aqui é mostrar a integração entre as ferramentas, ok? Bom, vamos iniciar um novo projeto com a biblioteca do Master Tool. Eu vou chamar de aplicação 2. Haja vista que nós já temos um vídeo aqui com a primeira atividade com Factor.io. O software ele me dá uma série de CLPs disponíveis para essa versão. No nosso caso isso não faz diferença, ok? Posso escolher qualquer um desses modelos aqui que vai funcionar. Tá? Eu estou optando em escolher o XP325, pois no futuro a gente pode integrar um elemento virtual com um elemento real e é o CLP que a gente tem à disposição. A linguagem de programação é o Ladder. Eu acredito que vai ser mais intuitivo e o resto é só ir confirmando. Bom, ele está inicializando aqui a nossa área de trabalho. E o primeiro passo é criar as nossas variáveis, né? E essas variáveis, por sua vez, vai ser vinculada tanto com o Factor.io como também para o nosso sistema supervisório. Então, hoje ela vai ter duas funções. Legal. Então, tá inicializado aqui. Esse é a cara do CLP, caso a gente fosse utilizar um CLP físico, né? Então vamos lá, o primeiro passo, criando aqui a nossa lista de variáveis global, botão direito na pastinha de aplicação, adicionar objeto, lista de variáveis globais, ok? Então você pode renomear ou você pode deixar do jeito que está mesmo, GVL. Eu vou deixar como está, vai funcionar também. Legal, agora nós vamos fazer as declarações, que eu acredito que é um ponto importante. Eu vou configurar aqui os nossos botões. Então é um botão para ligar, um botão para desligar, botão reset,
nosso sensor. Perceba que são, por enquanto, tudo booleano, né? Nós temos as esteiras, então é esteira 1, e esteira 2. Bom, a novidade vai ficar em função do nosso leitor, né? Eu vou chamar aqui de... pode ser leitor mesmo. E ele, nesse caso, como ele vai contar peças, ele não pode ser uma variável do tipo booleana, né? Então eu vou utilizar uma variável inteira para ele. Bom, feito aqui a declaração das nossas variáveis globais, nós vamos agora fazer a configuração dos símbolos. Botão direito, adicionar objeto, configuração de símbolos. Também não precisa mudar nada aqui. Se quiser renomear, as opções elas já estão ticadas, as opções que a gente precisa utilizar, né? Adicionar aqui a nossa configuração dos símbolos. Clicar em compilar, pois ele vai fazer uma varredura de todas as variáveis do software. Como eu estou usando uma biblioteca do CodeSys, ele vai puxar algumas variáveis, né? No início você pode se assustar, achar que deu algum erro, mas é assim mesmo. Ele vai buscar as variáveis que existem, além daquela que a gente acabou de criar. Como eu não renomeei, ela vai aparecer com o nome de GVL, certo? Então tá aqui, GVL. Se eu expandir, eu consigo ver todas as variáveis que a gente criou. Bom, vamos habilitar, né? Vamos liberar essas variáveis para trabalhar com o meio externo, compilar novamente, e aí é só fazer o código, tá? É um código bastante simples, tá? Nós não vamos perder muito tempo com isso. Então, aqui na primeira linha eu vou montar a programação da esteira, e na segunda network eu monto a contagem das nossas peças. Então, como são duas esteiras, vamos colocá-las em série, e aqui já prevendo o selo, já vamos deixar o contato aqui. Bom, para vincular, botão clicar nos 3 pontinhos, né? Ele vai te abrir aqui essa pastinha. Expanda aqui a parte de aplicação, GVL, que é o nome que a gente colocou, e aqui tem todas as variáveis que a gente configurou. Nesse caso aqui vai ser o botão para ligar. Aqui o botão para desligar. Vale ressaltar que no Factor.io os botões aqui vermelhinhos eles já vêm configurado como normalmente fechado. Então na representação aqui dentro do ladder a gente coloca um contato normalmente aberto, ok? Vamos colocar as esteiras. Então esteira 1, esteira 2 e aqui nós vamos selar. Como as bobinas estão em paralelo, qualquer uma das duas saídas vão selar. Bom, na segunda network nós vamos colocar um bloquinho de função, que é o CounterUp, que fará a contagem das nossas peças, tá? Nessa primeira linha do CounterUp nós vamos incluir o nosso sensor, que é quem vai executar a contagem. Então sensor. No botão reset a gente vai colocar a variável reset. PV é por onde começa a leitura, né, a contagem. Então ele começa do 0. E o CV é para onde que essa variável vai ser destinada. Nesse caso ela vai para o nosso leitor. Tudo bem? Perceba que aqui ele ficou com informação de que ele não entendeu. Então o que nós temos que fazer? A gente tem que incluir aqui um nome, beleza? Pode ser um nome qualquer, contagem. Ele vai autodeclarar isso como uma variável, mas ela não vai fazer parte daquelas variáveis globais, ok? Isso daqui é uma variável local que vai funcionar só dentro desse código, tá? Bom, esse daqui então vai ser o código para a gente poder rodar as nossas aplicações, ok? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é revisitar lá as configurações do APC. Se você está me acompanhando desde a primeira aula, né, e está utilizando o mesmo computador, ele não perde as configurações, ok? Então eu não renomeei, então ele está vindo como PLC GW3. Você pode colocar o seu nome ou a sua aplicação.
O IP ativo tem que ser o IP do host, né, 127.0.0.1. Você está apontando para dentro do seu próprio computador. E a porta que melhor funciona aqui para essas simulações é a porta 117.39, ok? Bom, feito isso, vamos colocar o nosso software em modo simulação, ok? Quando nós formos vincular essas aplicações em um CLP real, a gente não precisa mais trabalhar com o modo simulação, né? Então, já está em modo simulação, vamos iniciar o login e subsequentemente nós vamos fazer a vinculação com o nosso Factor.io. Vou deixar a parte de simulação por último. Bom, aqui ele fará algumas perguntas. Vale lembrar que o meu computador ele não é um computador com um processamento muito alto e vai funcionar, ok? Até tenho computadores melhores à disposição, mas a vida tem que ser com emoção mesmo, né? Então, talvez, dependendo da versão dos computadores, a gente tenha resultados mais rápidos, ok? Bom, então tá aqui, né? Eu vou deixar a lista das variáveis aqui porque é mais fácil do que enxergar o código, né? Então por aqui a gente já consegue ver que ele tá tudo falso, o leitor tá zerado, a gente está em modo simulação. Para tirar do modo simulação, clica aqui em Run. Legal. Então agora nós estamos prontos e aptos para vincular essas variáveis lá para dentro do Factor.io. Então voltando lá para nossa aplicação, certo? Vamos aqui em File, Drivers. Vamos selecionar a opção de OPC Client DA/UA. Vamos aqui em configuração e vamos fazer algumas varreduras, né? No meu caso, como eu já utilizo essa ferramenta, ele já localizou o OPC, ok? Bom, essa etapa aqui ela é um pouco crítica, certo? Então, caso ele dê algum errinho, eu mostro para vocês alguns jeitinhos da gente corrigir. Mas se eu voltar, ele apareceu que não está conectado, tá? Então, no meu caso, o que eu vou fazer? Eu tenho a opção de ligar e desligar os meus gators. Então vem aqui, ó, Code Sys, vou parar a aplicação e ligar a aplicação novamente, tudo bem? Bom, vamos voltar lá, vamos fazer uma varredura. Bom, aqui está tudo certo aparentemente. Vamos selecionar aqui a opção do Code Sys, ok? Bom, então tá aqui. A gente conseguiu vincular, trazer lá do nosso Master Tool, conseguimos trazer para cá o nosso programa, né? As nossas variáveis globais. Então agora o trabalho que a gente vai ter que ter é vincular os botões, né? Então tudo que está do lado esquerdo são as entradas, do lado direito são as saídas. Então o Start vai no liga, o Stop vai no desliga e o Reset vai no botão que eu também chamei de Reset. Fora isso, nós temos o sensor, que aqui eu não renomeei, então ele vem com esse nome aqui. Vou jogar ele para dentro do nosso sistema, ele vai na parte do sensor. Do lado direito nós vamos vincular as esteiras, tá? Como as esteiras aqui elas não tem lado, tanto faz, né? E por fim, o display, né? O digital display é o nosso leitor. Perceba que ele está com uma corzinha diferente porque ele é uma variável do tipo inteira, ok? Legal. Feito isso, a gente já consegue inclusive colocar o nosso sistema para funcionar, ok? Essa primeira contagem aqui ele costuma dar uns bugzinhos, então a gente vai ter uma imprecisão aí de mais ou menos uma peça. Mas como aqui o intuito... deixa eu ver se eu configurei aqui o nosso display. O display está como inteiro, legal.
Deixa eu ver se ficou faltando algo. Muito bem, vamos ver se lá no nosso código está tudo ok. Vou colocar a simulação para rodar e aí a gente vai com tela dividida, vamos observando aqui como que está o status do sistema, né? Então vamos dar um play aqui, ó. Agora ele começou a contar. Às vezes dá umas falhazinhas, né? Acontece. Então tá lá. Começou a contar as peças, certo? Se a gente for... Deixa eu fechar essa aba. Se a gente for analisar, esses valores já estão sendo guardados dentro do nosso leitor. Legal? Bom, então basicamente a gente já está com a aplicação funcionando. O que está faltando é a vinculação de tudo isso, né? Criar um sistema supervisório para monitorar todo esse processo, né? Bom, vamos lá. Eu estou utilizando aqui o software Blueprint, que é um software gratuito da Altus, e eu vou iniciar uma aplicação, tá? Vou chamar de aplicação mesmo, ou vou chamar de Factor.io. Não faz tanta diferença, né? É só um nome. Vamos criar essa aplicação. Capaz do computador sentir um pouco mais essas etapas, porque agora a gente está trabalhando com 3 sistemas abertos e operando simultaneamente. E como eu disse, o meu computador ele não é um computador de alto processamento. Bom, agora o que nós vamos fazer? Vamos criar aqui, antes de criar as nossas telas, né? Se você, para quem não está habituado, né? Esse segundo menu aqui a gente tem acesso a nossa IHM, ok? Eu posso manipular e, enfim, como é um sistema supervisório, ele tem bastante ferramentas gráficas, né? Dá para você deixar o processo bastante personalizado, né? Mas antes de fazer antes de criar todas as telas, eu quero criar os nossos devices, né? Então eu já quero logo de cara vincular o nosso servidor OPC, puxar aquelas variáveis do servidor OPC para dentro do Blueprint, ok? Então vamos aqui em Device. Na parte de protocolos, ele já tem aqui uma extensão, que é essa extensão OPCXMIDA, ok? Que é Client. Vamos criar. Aqui é só dar um ok. Então perceba que aqui ele já criou. Na próxima aba de nós, mesma coisa, nós vamos criar, não precisa mexer nada. E aqui ele tem um botãozinho mágico que a gente consegue importar. Então, espera aí que eu tenho que primeiro buscar aqui o servidor, né? Então ele já buscou o servidor CodeSys, maravilha. Agora sim eu consigo importar as nossas variáveis, ok? Então se eu der um refresh aqui, a gente consegue puxar todas as variáveis que foram criadas, né? Que estão sendo criadas. Deixa eu ver que ele ainda não foi. Bom, então, só recapitulando aqui, né? Então, nós exportamos as nossas variáveis, né? Então, se eu venho aqui em tags, né? Deixa eu fazer o processo de novo, porque eu acho que ele não sincou corretamente. Vamos voltar aqui. O computador está sofrendo um pouco com essas aplicações, né? Sincronizar, vamos ver. Normalmente ele costuma ser mais simples, tá? Vamos ver aqui vamos testar a nossa conexão. Tá dizendo que tá ok, tá vinculado. Bom, se ele está vinculado é sinal de que
Bom, então ali estão as nossas variáveis, legal. Bom, eu tive que fazer meio manual, né? Mas o correto, o caminho mais rápido é dar um refresh aqui e ele já automaticamente ele já puxa, tá bom? Já cria essa lista. Bom, uma vez que ele vinculou, fica mais fácil de você fazer a criação das suas telas, porque você já consegue montar os botões, os visualizadores, né? E já ir configurando. Então, se eu venho aqui na parte de tags, ó, então agora eu tenho já as tags que a gente trouxe, né? Na verdade, aqui no software ele chama de tag, mas são as variáveis, né, que a gente criou. E ele já vem configurado aqui o tipo, né? Então, nesse caso aqui, o único que é inteiro é o leitor. Legal? Bom, para a criação da tela, eu não vou me ater a muitas informações, não, né? A gente pode criar, por exemplo, um botão para fazer o liga, desliga e reset, né? Mas é só para aqui a gente deixa a opção, né? Não vou ter tempo hábil para criar uma tela bonitona, é só para vocês verem o recurso funcionando. Então, uma para ligar, uma para desligar e um reset. Bom, fora isso, eu também vou criar uma telinha para a gente acompanhar a contagem das peças, né? Então, vou pegar aqui uma opção para a gente ler a contagem das peças, tudo bem? Bom, aqui eu vou aumentar a fonte para ficar um pouco mais fácil de enxergar. E agora a gente faz as configurações. Para quem nunca usou essa ferramenta do Blueprint, para configurar, basta clicar 2 vezes em cima do objeto e essas são as ações que a gente pode vincular. Como a gente está trabalhando aqui como um botão, né, eu cliquei num botão, a gente vai escolher a opção Action. Na ação aqui vai ser uma Toggle Value. E o objeto que a gente vai buscar, né, se você clicar aqui nos 3 pontinhos, ele já te fala tudo que está vinculado, né, dentro dessa nossa aplicação. Então eu vou pegar aqui o botão liga, pode fechar aqui que ele já salva. Vou fazer a mesma coisa, só que agora com o botão desliga. Botão desliga. E nosso sensor. Sensor não, perdão. Nosso botão reset. Bom, e vamos configurar aqui a nossa caixa de texto. Então tem aqui text.io. No object name a gente pode vir buscar a nossa variável do tipo leitor aqui, certo? Bom, e nós estamos com a aplicação praticamente pronta para começar a rodar. Claro, eu poderia colocar imagem, poderia colocar os status dos nossos sensores, status das esteiras, mas eu acredito que para uma aplicação, para o entendimento aqui, eu acho que já está valendo. Vamos iniciar a aplicação. Então vem aqui na aba de Run, Startup e iniciar a nossa aplicação. Vale lembrar que a nossa esteira aqui ela está pausada, certo? Então a gente vai precisar ligar todo mundo aqui, certo? Ele vai começar com uma contagem de 11, porque foi de onde nós paramos, ok? Mas é claro que se eu apertar o botão reset aqui, ele volta a nossa contagem, tá? Bom, vamos dividir aqui a nossa tela. Eu vou deixar a tela do supervisório com a tela do nosso Factor.io, né? Vou já iniciar a aplicação. E aqui a gente já tem a contagem das peças, certo? Junto com o nosso visor aqui, ok? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma divisão mais equilibradinha. Vou jogar esse cara para cá. Esse cara vamos dividir assim, ó,
que aí eu acho que, acredito eu, né, deixa eu fechar essas abas, acredito eu que a gente consegue ter uma visão melhor de tudo que está acontecendo, né? Então tá aí, funcionando agora, né, o Factor.io, o nosso Master Tool, né, que é o software de programação, e o nosso supervisório, né, todo mundo trabalhando junto aí, né? Então resetei agora, ele voltou a contagem. Tudo bem, pessoal? Um abraço aí.